Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e nesta nova série do nosso canal do YouTube, nós estamos abordando o tema da Revolução de 1930, que foi, na verdade, um movimento político, né, civil-militar, que eclodiu em 1930 no Brasil e que levou ao poder o líder gaúcho, que se tornou presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas. Né? No episódio anterior, no episódio passado, nós falamos sobre o movimento tenentista, sobre o tenentismo, que foi um dos fatores antecedentes na década de 1920 dessa Revolução de 30, desse movimento, não é, político, social, civil e militar de 1930. Hoje, dando sequência nesse segundo episódio da série, nós iremos falar um pouco a respeito de um outro importante fator que antecedeu a esse movimento civil-militar de 1930, esse movimento político, né, conhecido como Revolução de 30 no Brasil. Esse fator também determinante, um fator de natureza econômica e social, né, ou socioeconômica, foi a crise econômica mundial do ano de 1929, no ano anterior à eclosão do movimento de 30, em 1929. Foi o ano da Grande Depressão, da grande crise econômica mundial, do capitalismo internacional, do capitalismo mundial. E o que provocou essa enorme, gigantesca crise econômica mundial de 1929? Para a gente entender essa crise, é preciso que a gente entenda um pouco o princípio teórico, filosófico ou ideológico que nessa época regia o mundo capitalista de então, ou seja, a filosofia econômica, a teoria econômica que regia o mundo capitalista desde a segunda metade do século XIX até esse princípio do século XX, que era a filosofia econômica liberal, o liberalismo econômico, aquele preconizado lá atrás, no século XVIII, pelo pensador escocês Adam Smith, e que teve em teóricos do século XIX, como Stuart Mill, os seus grandes idealizadores, ideólogos, né, ícones do pensamento do liberalismo. Então, o liberalismo econômico sempre defendeu uma economia totalmente, absolutamente livre, ou seja, sem grilhões que a acorrentassem, que a amarrassem. A economia deveria fluir naturalmente, seguindo as leis naturais da economia, seguindo o seu curso normal, né, natural, sem a interferência externa de nenhum poder, nem do Estado, nem do governo, nem de nenhuma força, nenhum poder externo a ela, interferindo sobre ela ou tentando controlá-la. Uma economia livre, totalmente, absolutamente livre, sem nenhuma interferência, sem nenhuma intervenção, sem nenhum controle, né? Nem do Estado, nem de força alguma. É a filosofia liberal aplicada à economia, o chamado liberalismo econômico, que foi preconizado por teóricos, pensadores como o escocês Adam Smith e como o inglês Stuart Mill. Então, esse pensamento norteava os rumos do mundo capitalista de então, do início do século XX,
de 1910, 1914, era o princípio, né, do liberalismo econômico, até os anos 20, né, até o final dos anos 20, quando eclodiu essa crise terrível. De acordo com os estudiosos e os grandes especialistas na área, essa crise teria sido um efeito desse liberalismo absoluto, desse pensamento liberal total. Não é? O liberalismo preconizando uma economia sem controle nenhum externo, sem nenhum poder interferindo sobre ela, intervindo sobre ela, se houvesse alguma necessidade, esse princípio acabou conduzindo a economia mundial a essa crise. Por quê? Porque não havia controle, não havia planejamento, planificação da economia, porque isso podia simbolizar, representar alguma interferência, alguma ingerência do poder público, do Estado sobre a economia. Por menor que fosse, não podia haver essa interferência. Então a economia, de acordo com essa mentalidade, deveria fluir livremente, naturalmente, sem nenhum controle, sem nenhum planejamento, sem nenhuma interferência. Sem controle da produção, sem controle do consumo, né? Então isso acabou acarretando essa crise. Por quê? Porque uma produção industrial mundial descontrolada, sem nenhuma interferência, sem nenhum planejamento, principalmente quando as economias das potências europeias começaram a se recuperar da Grande Guerra de 1914 a 18. Então, esses países que saíram da guerra, que voltaram a produzir em larga escala, a produção industrial em larga escala, as potências como Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. Então, esses países começaram a produzir a sua indústria a todo vapor entre 1918 e 1929. E aí, meus amigos, ocorreu uma crise. Por quê? Porque a produção não tinha planejamento nem controle. Era completamente à la volonté, como dizem os franceses, à vontade, guiada pelas leis naturais da própria economia, como queriam os fisiocratas, né? Os economistas naturalistas, chamados de fisiocratas. Então, essa produção acabou gerando uma crise, né? Superprodução. E não havia consumo para tanta produção industrial. Então foi uma crise. Né? Produção é a oferta. Consumo é a demanda, é a procura. Né? A lei que rege o sistema capitalista. Oferta e procura. Produção e consumo ou demanda. Então, a produção deve ser proporcional ao consumo, à procura, à demanda. Senão acontece isso que aconteceu em 1929, uma crise. Muita produção em série, larga escala, não é? E não havia consumo para isso. Não havia mercado consumidor para tanto. E aí o colapso. A economia colapsou. Não é? O colapso econômico, a grande crise mundial. Começou com a quebra da Bolsa de Nova York, a Bolsa de Valores, mas em cadeia, em efeito dominó, atingiu a todas as potências capitalistas e a todos os países. Por exemplo, o Brasil. O Brasil era país periférico, não era do centro do capitalismo, era da periferia do sistema. Era um país produtor de matérias-primas, era um país produtor de alimentos, exportador agrícola, economia primária, agropecuária, mas dependia das exportações desses produtos primários, desses produtos agropecuários, agrícolas,
como café, açúcar, tabaco, algodão, que eram nossas divisas de exportação. E o Brasil vivia e dependia dessas exportações para arrecadar divisas, recursos, para se sustentar como nação, como país, como Estado. Toda a estrutura era sustentada por esse modelo agroexportador. Agroexportador, né? Modelo de agricultura e pecuária voltada para exportação, para o mercado internacional, o mercado externo. Então, o Brasil também quebrou, entrou na crise, teve que reduzir drasticamente as suas exportações de produtos primários para os países centrais do capitalismo, como Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, que eram nossos compradores, que eram nossos importadores, importavam os produtos agrícolas e gêneros alimentícios aqui produzidos. De tal maneira que o Brasil quebrou, entrou também na crise mundial. Então a crise afeta o Brasil, porque o Brasil era parte integrante da periferia do sistema capitalista como um país de modelo agroexportador, economia agroexportadora, e que dependia das exportações desses produtos agrícolas e agropecuários para se sustentar e sobreviver. Então, a crise mundial de 1929 também afetou a economia brasileira. E isso fez com que o governo tivesse problemas. Por conta dessa crise econômica, vai acabar ocorrendo também uma ruptura política, uma crise política, sobre a qual nós iremos falar e refletir no próximo episódio.